No Verena a gente olha para modelos específicos de restauração, para o caso. A gente procura entender a fundo se eles são viáveis economicamente, qual que é o retorno. No ROM, ou na ROM, ou no ROM, como dizem os americanos, por uma questão de gênero eu vou adotar a ROM. A gente olha a paisagem, a gente olha como esse modelo econômico, junto com outros, que talvez tenham outros interesses, corredor ecológico, fornecimento de água, como é que eles interagem numa paisagem para a gente conseguir alcançar a restauração de paisagens florestais. Esse é o nome é o conceito que a gente usa. Então, a metodologia é uma metodologia de avaliação de oportunidade de restauração. Eu trouxe uma aqui, trouxe duas. Quem quiser uma cópia, pede para mim, mas tem vídeo, tem PDF na internet, tem vídeo explicando como é que aplica. Então, basicamente, é um sistema, é uma caixinha de ferramentas, vamos entender a ROM como uma caixinha de ferramentas com várias metodologias ali, onde a gente consegue identificar essas oportunidades. E eu vou explicar para vocês rapidamente algumas das principais ferramentas. Então, primeiro, o conceito de restauração de paisagens que a gente usa, ele é bem amplo. Eu coloquei esse slide aqui para justamente forçar a gente pensar fora da caixinha, pensar na paisagem. Então, ela pode ser regeneração natural ou pode ser assistida, ela pode gerar produtos, madeira, frutas ou serviços ambientais, água, carbono, bem-estar. Ela pode ser só focada em espécie nativa, mas também pode considerar algumas espécies exóticas. E ela pode ser em terra pública ou privada, ou seja, tem várias dimensões aí que a gente fala de restauração de paisagens florestais, onde o componente de adequação ambiental é um deles, mas não é a totalidade, é apenas um componente. Aqui é só para a gente ver onde que essa ferramenta tem sido aplicada. Então, no mundo, vários países que estão... A ROM é uma metodologia que ajuda os países a criarem coragem de assumir um compromisso de restauração florestal. Foi assim aqui no Brasil, no processo de construção do Planaveg, a gente chegou nos 12,5 milhões de hectares usando alguma dessas ferramentas em outros países. Quando um tomador de decisão assume um compromisso público de restauração, ele tem que ter minimamente saber como ele vai fazer isso, quanto que vai custar, aonde que é isso, com quem que ele pode contar. E essa ferramenta, ela mostra isso. Então, no Brasil, a gente está trabalhando em 5 estados, contando aí com o Distrito Federal, em diferentes estágios de caminhamento. E aqui eu vou focar muito no caso do Paraíba do Sul, onde a gente está trabalhando também ali em São Paulo. Então, basicamente, a ROM começa identificando quais são os fatores motivacionais. Então, a gente chama uma reunião como essa, ou várias como essa, olhando o território, quem são os atores, olhando quais são as relações entre esses atores, e identificando quais são os fatores motivais, o que motiva as pessoas instituições a fazerem restauração naquele espaço. E aí a gente discute, basicamente, governança. Quem vai validar esse processo? Então, a gente precisa ter um estudo de governança para validar e quem que deve se apropriar do resultado gerado. A outra esfera é o diagnóstico. Então, o diagnóstico vai falar assim, quais são falaram dos fatores críticos, a gente chama de fatores-chave de sucesso. Quais são os fatores-chave de sucesso para eu saber por onde eu começo? Por onde eu ataco? Começo pelo viveiro, pela semente, pelo fomento, pela capacitação, são tantas frentes por onde eu começo. E cada paisagem tem um contexto diferente. E aí, finalmente, a gente mergulha nas oportunidades, que a gente chama de tipologias. Nada mais são do que modelos de restauração, que pode ser agrofloresta, pode ser uma silvicultura diversificada de espécie nativa, pode ser uma restauração super complexa, com espécies arbustivas e arbóreas. Então, basicamente, nas oportunidades, a gente vai procurar quais, onde e quanto. Responder essas perguntas.
Fatores motivacionais, isso aqui é o que saiu lá no Vale do Paraíba. O que motiva a fazer restauração lá no Vale do Paraíba? Então, um conjunto de atores como esse está aqui, em várias reuniões, chegou que a restauração ela tem que, basicamente, aumentar a renda do produtor rural, melhorar a questão de segurança hídrica e diminuir a perda de solo. Pode ser diferente? Pode. Por exemplo, lá em Ruanda, um dos fatores principais de motivação é geração de energia. Lá se planta madeira para se produzir energia. Então, você pode ter vários fatores motivacionais. O que define é esse processo de diálogo com os atores e a governança validando essas etapas. Então, como é que funciona essa governança, né? A gente tem lá os atores de restauração, quem trabalha diretamente ou é beneficiado ou faz restauração. Então, alguém comentou logo mais cedo, né? Olhar a restauração não só dentro da porteira, mas fora da porteira, né? Olhar quem que participa de todo esse sistema de produção. Disso sai um grupo executivo, que é quem vai botar a mão na massa, vai fazer as análises, vai juntar os melhores dados, vai organizar as reuniões. Depois tem um fórum político, que são pessoas-chave, que representam setores ou mesmo interesses naquela paisagem, que vão ter o papel de seus porta-vozes do que está rolando, das análises dos resultados, e vão validar as etapas das análises. Então, esse daqui, uma das ferramentas, o diagnóstico de restauração, ele surge de uma análise de 23 casos de restauração no mundo. Então, Coreia do Sul, Estados Unidos, Costa Rica, até a Tijuca foi analisada, entre outros. E aí a gente procura identificar, a gente viu que nesses casos existem 3 grandes temas aí que impulsionam um programa de restauração. É preciso ter motivação, é preciso ter instrumentos que facilitem isso acontecer, e é preciso ter ações de implementação. Para cada um dessas tem as condições necessárias, aí depois tem uma outra coluna, que são as famosas fatores-chave, fatores críticos de sucesso. E a gente mapeia na paisagem quem são os atores que estão fazendo o quê, quais são as estruturas, qual que é a relação deles em relação aos outros, e a gente cria um mapa de relações sociais, um mapa de... a gente chama de avaliação da paisagem social. Se a gente tem a paisagem biofísica, a gente também tem a paisagem social aqui. Isso ajuda a gente a identificar quem são os nós de comunicação, né? Não no sentido de travar, mas no sentido de conectar um monte de pontos, quem são os periféricos, da onde que sai a informação ou recurso para determinada ação, e isso facilita o processo de comunicação. Bom, e aí finalmente a gente entra nessa matriz de análise, que eu não vou entrar em detalhes, mas basicamente para a gente identificar aonde que estão as melhores oportunidades para restauração e quais são elas. Aqui tem só um exemplo, que pode ir de regeneração natural à silvicultura de nativas, de alta e baixa diversidade, mas a gente tem uma série de etapas aqui para cumprir. Vamos lá. Bom, para cada uma dessas opções, a gente faz uma análise econômica para ver retorno, ver se ela tem retorno, se vai precisar complementar com pagamento experimental. A gente faz uma análise econômica para que elas sejam viáveis, de fato, oportunidades. E aí a gente entra no onde. No onde, aqui são álgebra de mapas, então a gente vê passivo de APP reserva legal, a gente vê áreas prioritárias para recarga de aquífero, porque os fatores motivacionais estavam relacionados nisso. Toda análise se relaciona, conversa com os fatores motivacionais. A gente olha sedimentação exportada, áreas menores do que um salário mínimo. Lembra que o objetivo era gerar renda? Então a gente está olhando as áreas mais pobres para incentivar modelos de restauração que sejam factíveis para serem aplicadas nessas regiões. E disso saem os fatores motivacionais, que é basicamente esses 3 mapas, existe toda uma álgebra por trás disso, mas que a gente já tem uma visão ali de quais são as prioridades daquelas 3 grandes bolas que são os fatores motivacionais.
Além disso, a gente também avaliou lá no Vale do Paraíba o preço da terra, a aptidão para a silvicultura, potencial de autorrecuperação ecológica, valor esperado da terra. Com tudo isso aqui, uma álgebra de mapas relativamente complexa, a gente roda esse fluxograma e aí a gente tem um mapa mostrando onde estão essas oportunidades e quais são essas oportunidades, a porção do território que pode ocupar. Então essas são as melhores oportunidades para restauração no Vale do Paraíba. Então basicamente no ROM a gente consegue ver as ferramentas que eu mostrei, né? A gente identifica onde que estão as oportunidades, quanto que elas custam, quais os benefícios que elas geram, quem pode fazer isso e por onde que a gente deve começar. Então era isso, obrigado.